Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live de mitologia que eu amo. Adoro falar de mitologia, adoro as mensagens que a mitologia traz para a nossa vida. Dá uma sensação que a gente repete. Oi, boa noite, Terezinha. Dá uma sensação de que a gente repete a mesma história há milênios, porque tudo está escrito na mitologia. Todas as nossas batalhas, o nosso dia a dia. Olá, Luninha. Tudo tá lá na mitologia, como a gente vai repetindo as coisas. E é por isso que a mitologia é tão rica de autoconhecimento e agrega tantas coisas na nossa história, não é verdade? Oi, Antônio Carlos. E hoje eu vou falar para vocês sobre a Odisseia. Se a gente fosse ao pé da letra, eu teria que falar para vocês primeiro sobre a Ilíada. Porque a Ilíada veio antes da Odisseia. A Ilíada é a guerra de Troia. E a Odisseia é quando um dos guerreiros da guerra de Troia, que é Ulisses, um guerreiro, os que se destacaram de verdade foi Aquiles e Ulisses, do lado dos gregos. E aí é a volta de Ulisses para casa, que é a história da Odisseia. E hoje vocês vão entender porque existe essa expressão, a nossa vida é uma Odisseia. Boa noite, Álvaro. Nossa vida é uma Odisseia ou Ítaca, né? A volta para o lar. Vão descobrir, afinal de contas, o que é Ítaca. Então, vamos começando enquanto o pessoal vai chegando. Na Guerra de Troia, que é a Ilíada conta a Guerra de Troia. Nós tínhamos dois guerreiros muito simbólicos e significativos para a gente, Aquiles e Ulisses. Aquiles eu já falei muito dele aqui, em algumas coisas eu tinha um grupo de estudos, né? Toda semana a gente estudava uma história mitológica ou não, e a gente passou uma semana estudando Aquiles. Aquiles é o guerreiro indomado, é aquele que ele não fazia parte de exército nenhum, ele não se prendia a regras, a sistemas e a governos. Na Guerra de Troia, ele foi para Troia por vontade própria, né, para lutar a favor dos gregos. E uma pessoa que conseguia fazer essa mediação entre o guerreiro rebelde e o governo da época da Grécia, que era Menelau e Agamenon, era Ulisses. Então, Ulisses é o nosso diplomata. Ulisses ele tem uma capacidade de comunicação aguçada, ele sabia como se comunicar com o rebelde, que era Aquiles, e com a parte do governo, que era Agamenon e Menelau. Ele conseguiu se comunicar com Príamo, que era o rei de Troia na época, né? E Ulisses, e hoje vamos falar na Odisseia sobre a volta desse Ulisses para casa, para Ítaca. Ítaca era o reinado de Ulisses. Ulisses passou 10 anos na guerra de Troia e 10 anos para voltar para casa. E tem uma figura nessa história também que é muito conhecida, que é Penélope. Penélope é a mulher de Ulisses, é a esposa de Ulisses. E durante um tempo, assim, que ele não voltava, né? Ele passou 10 anos nesse retorno para casa, acabou a guerra. Ulisses saiu de Troia há 10 anos e não voltou, então Penélope precisa escolher um pretendente, porque Ítaca não poderia ficar sem um rei. E foi pressionada por muito tempo para isso. Então, na mitologia existem algumas variações das histórias, né? Então, em algumas histórias chama a colcha de Penélope, ela falou assim, não, eu vou tecer essa colcha e quando eu acabar de tecer, eu vou escolher o meu pretendente, vou escolher o meu marido.
para substituir Ulisses. E em outras histórias conta que era uma manta, uma mortalha, alguma coisa assim para o seu sogro, Laerte. E Penélope tecia durante o dia e desfazia durante a noite. Então, todas essas simbologias que eu estou aqui passando para vocês, a gente vai analisar no sentido de autoconhecimento, de que mensagem isso está trazendo para a gente. Então, a mensagem essa história de Penélope, ela é muito propagada por aí. Muita gente pode não conhecer a Odisseia, mas sabe que tinha um personagem na Odisseia que tecia a coxa durante o dia e desfazia a coxa à noite. Uma outra pessoa que ficou, tem uma simbologia que a gente vai falar aqui também, é o filho de Ulisses e Penélope, que quando Ulisses foi para a Guerra de Troia, ele tinha 3 anos, se eu não me engano. E Ulisses voltou 20 anos depois, então ele perdeu toda essa vida do filho, né? O filho viveu sem esse pai durante 20 anos. E aí, na volta de Ulisses, não tinha comunicação, né? Não tinha como Penélope saber se Ulisses estava vivo ou não. Nessa volta de 10 anos de Ulisses, ele teve alguns enfrentamentos. Teve o Cíclope, que era um gigante que tinha um olho só e ele era filho de Poseidon, né? Vou contar a história deles aqui para vocês. Teve Circe, que era a sereia que seduzia os homens e depois transformava eles em porcos. Então Ulisses já perdeu. Ele saiu lá de Troia com 600 homens e 12 embarcações. Ele já perdeu um pouco dos homens dele, né, no Cíclope, porque o Cíclope comia as pessoas. Depois ele perdeu mais um pouco em Circe, né, que foi alguns dos homens dele foi seduzido por Circe e depois ela transformava ele em porcos. Teve também a parte em que ele desce ao mundo de Hades, gente. O nome disso é rinite alérgica, né? Então tem uma parte também que ele desce ao mundo de Hades porque ele precisa falar com Tirésia, parece, para que ela consiga... Eu esqueci a parte de Tirésia. Ela consiga alguma coisa para ele. Aqui, ó. Porque Circe falou para ele que Tirésia tinha a chave para ele se livrar da ira de Poseidon, porque quando ele passou pela aventura dele lá com Cíclope, o filho de Poseidon, ele se perdeu, assim, ele causou a ira de Poseidon e durante, inclusive a volta para casa, Poseidon atrapalhou muito a vida dele por causa disso, inclusive com maremotos. E Ulisses, ele passou por isso tudo, inclusive assim no mar, batalhas, guerras, maremoto, tudo isso para voltar para casa. E a última coisa foi as ninfas, né? As ninfomaníacas, uma ilha de mulheres, e ele ficou escravo disso, ele ficou preso nessa ilha, e chegou um momento em que ele estava muito desesperado, até que ele conseguiu causar a compaixão de Zeus. E aí Hermes foi falar com a ninfa, olha, libera ele, porque o destino dele não é continuar aqui. O destino dele é voltar para casa dele. E aí ele voltou, né, para Ítaca, que ela arrumou uma jangada, botou pão, botou vinho. E ele falou assim, não, mas eu não vou conseguir chegar em Ítaca com essa jangada, né? A essa altura só existia ele, não existia mais embarcação, não existia mais os 600 homens. E aí ela falou assim, não, Zeus vai te auxiliar. E aí ele voltou conseguiu chegar em Ítaca, chega lá, as pessoas não reconhecem ele, né? Foram 20 anos e ele estava destruído, ele estava acabado. E aí ele
Aí a Penélope falou, tá, eu vou escolher o pretendente. Aí lançou um desafio, se eu não me engano era quem atirasse a flecha e a flecha ultrapassasse 12 machados, ela ia escolher como marido. E aconteceu de Ulisses conseguir. E aí ela aceitou ele como marido e falou assim, só Ulisses conseguiria isso. É você, é Ulisses. E aí a mitologia não conta mais ou menos como é que foi. Depois disso, né, igual os contos de fadas e foram felizes para sempre. Mas agora vamos fazer uma análise psicanalítica sobre tudo isso, né, sobre todo esse processo de Ulisses, sobre toda essa volta dele. Primeiro eu gostaria de falar com vocês que essa é a parte humana da mitologia, né? Porque eu já falei sobre os deuses, já falei sobre as deusas, mas aqui é a parte da humanidade e que sofria interferência dos deuses, né? Então eles tinham os deuses de devoção na guerra Grécia e Troia, entre gregos e troianos. Tinha os deuses eram divididos ali para ajudar cada lado, né? E assim, eles tinham os deuses de devoções deles e Ulisses conseguiu fazer ajuda de Zeus e despertar a ira de Poseidon por causa do filho, né, do Cíclope. E aí eu trago para vocês uma questão sobre Ítaca, né? Ítaca é aquele lugar, é o nosso lugar de paz. Existem poesias lindíssimas sobre Ítaca, né? Estou voltando para Ítaca. Ítaca é o nosso lugar de paz. Ítaca é o nosso objetivo. Ítaca é o lugar onde a gente descansa a nossa alma, né? Então, se a gente disser assim que nosso dia foi uma odisseia, tipo, nossa, enfrentei sereias e dragões aqui nesse dia. Então, Ítaca é a sua casa, é aquele lugar que você chega, que você descansa. Mas Ítaca também tem outra simbologia, ela não precisa ser um lugar, mas ela pode ser um sentimento, ela pode ser uma sensação. Então, Ítaca é aquele espaço em que a gente pode descansar a alma, né? Ali Ulisses, ali tinham acabado as guerras para Ulisses. Ali ele tinha o aconchego de Penélope extremamente fiel a ele. E é aquela que acolheu, que recebeu, que falava, olha, agora aqui você pode descansar. Então Ítaca é esse lugar onde a gente pode descansar a alma. Eu acho que é a melhor expressão que a gente pode conseguir para Ítaca. E a primeira reflexão para vocês é se vocês têm uma Ítaca, né? E que Ítaca é essa na vida de vocês. E sobre toda a trajetória, né, de Ulisses. Antes eu queria falar uma coisa. Ulisses não foi fiel a Penélope. E aí a gente vê que ela durante todos esses anos foi a mulher, foi leal e fiel a ele, e ele foi muito leal a ela, mas não foi fiel a ela. Então o machismo é uma coisa que vem arraigada, né, inclusive através de milênios das histórias, de lá de trás até chegar aqui pra gente, né? Então é uma coisa que é uma luta antiga e que a gente não pode desistir disso. Mas é isso, Ulisses foi extremamente leal a Penélope, mas ele não foi fiel a ela. Então, quando ele chegou lá no Cíclope, como é que ele fez? O Ulisses, ele é muito astucioso, ele é inteligente, ele é diplomático, ele é guerreiro, ele é invencível, ele é persistente, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando a nossa porção Ulisses na vida. E quando ele chega lá no Cíclope, né? O Cíclope prendeu eles numa gruta, numa caverna, e ele viu o Cíclope engolindo os homens dele, né? O pessoal do exército dele, que estava voltando junto com ele para Ítaca. E aí ele ficava pensando, como que eu vou sair dessa situação? E ele falou, não posso matar o Cíclope,
porque se eu matar o Cíclope, eu não tenho como sair daqui, porque o Cíclope pegou uma pedra gigante e colocou na frente da caverna, para que ninguém saísse. E ele não ia conseguir remover aquela pedra, então eu não posso matar ele. E aí, quando o Cíclope perguntou para ele assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou ninguém. Olha como ele foi esperto. E aí ele machucou o Cíclope. O Cíclope ficou enlouquecido, eu sei que tirou a pedra lá, ele conseguiu fugir. E os amigos da ilha do Cíclope perguntou, o que aconteceu, quem te machucou? Ele, ninguém me machucou, ninguém fez isso comigo, ninguém não sei o quê. Porque ele achava que o nome de Ulisses era ninguém. E aí Ulisses foi muito inteligente ao falar isso para o Cíclope. E aí traz uma reflexão para a gente, assim, porque Ulisses, ele era muitos, né? Então, ele era tudo isso que eu falei para vocês. Ele era o guerreiro perfeito, ele era o diplomata, o inteligente, o astucioso, ele era o marido leal, ele era o rei adorado, todo mundo, Ulisses era aquele que todo mundo gostava e tal. E uma das análises que eu já vi sobre essa questão de Ulisses com Cíclope é de que quando você é muitos, quando nós somos muitos, nós não somos ninguém. Então a sociedade ela está pedindo o tempo inteiro que a gente desempenhe papéis muito fundamentais na nossa existência, assim. Não dá, sabe? Você tem que ser a mãe, a esposa, você tem que ser a filha. Tem que ser a mãe, já falei, né? Você pode ser a melhor profissional. Você pode ser. Então, sim, a sociedade exige muito de você. Então, ele joga várias coisas ao mesmo tempo que você não consegue desempenhar com completude tudo. Então, talvez venha daí a nossa sensação de incompletude, porque são tantos os papéis que a gente desempenha que a gente não consegue ser completa em uma coisa só, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao que a vida está pedindo da gente. Né? Agora, a vida está pedindo, se você tem um filho, bebê, às vezes você tem que não ser tão completa no seu trabalho, não ser tão completa como esposa ou como marido, para dar atenção àquele bebê. Então você pode ser completa como mãe. E aí a criança se desenvolve, então agora você já pode se entregar melhor ao seu trabalho, porque a criança já é independente, ela já se vira, ela já sabe fazer as coisas sem você. No início do casamento, talvez você tinha que ser completa mais como esposa. Aí seus pais ficam doentes, vamos lá ser completa como filha, né? Mas não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Então, a gente ter essa consciência de que quando a gente exerce diversos papéis, a gente não consegue ser completo em tudo. A gente tem que escolher alguma coisa, o que a vida está pedindo da gente ali, para que a gente possa se dedicar. Uma outra questão do Cíclope, de quando Ulisses estava lá com o Cíclope, né, da ilha, é que Ulisses foi muito vaidoso. Quando ele estava saindo, quando ele já estava na embarcação e conseguiu se livrar, e aí ele foi e gritou pro Cíclope que o nome dele era Ulisses. Ele queria deixar a marca registrada dele, tipo assim, olha só quem te ludibriou. Eu me chamo Ulisses, Ulisses de Ítaca, e você foi derrubado por mim, você foi ludibriado, enganado por mim. E aí ele foi vaidoso, porque ele queria deixar o nome dele lá. Então, a gente tem que ter, assim, sabe, uma medida para não passar do ponto. Né? E aí o que aconteceu? Quando nisso Poseidon descobriu que quem fez isso com o filho dele foi Ulisses. E aí Poseidon perseguiu Ulisses até ele chegar em Ítaca o tempo todo, assim, sabe? Se não fosse intervenção de Zeus, ele não teria conseguido chegar em Ítaca. E assim, para a época, você não podia
Você não podia desafiar um Deus. E logo quem? O Deus dos mares, que está lá com você com 12 embarcações ali, querendo chegar na sua cidade através dos mares. Então Ulisses foi muito vaidoso. E a gente tem que ter essa cordinha, eu falo que é uma cordinha que a gente puxa, que quando a gente está subindo muito, ó, desce um pouquinho aí, porque tem uma medida para isso. E tem uma medida, porque a autoestima é tudo, né? A autoestima é muito bom para encher o nosso balãozinho e a gente se colocar para as pessoas no mundo, para a nossa família, para os nossos amigos, como alguém importante, sentir útil, se sentir presente, se sentir necessário, né? Mas a gente tem que ter uma cordinha para falar, olha, não passa daí não, porque daí a vaidade, quando ela passa disso, ela pode trazer muitos prejuízos. Então, precisamos ter esse feeling, né, de descer um pouco do salto em determinados momentos. Então, até a autoestima, ela precisa de uma medida certa, porque senão vira arrogância, porque senão você começa a pisar na cabeça das pessoas por causa disso. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Você pode ser muito bom naquilo que você está fazendo e não tem como medir se o outro fulano vai ser melhor ou pior do que você, mas tem como você desenvolver o seu melhor e você não precisa estar competindo e nem estar passando do ponto da vaidade depois disso. Então essas são as duas as duas análises que eu trago da questão dessa parte da Odisseia que fala sobre o Cíclope. E aí a gente vem com a história. Como a gente está falando de filho, vamos falar aqui sobre Telêmaco, ou Telemaco, não sei como pronunciar, que é o filho de Ulisses, né? Que ficou lá no castelo com Penélope, né? Ele cresceu, né? Quando Ulisses saiu para a Guerra de Troia, ele só tinha 3 anos. Então ele cresceu e a Atena empoderou ele. A Atena estava auxiliando ele e Penélope nesse processo, Atena é uma deusa, né? Ela como deusa, nesse processo de expurgar os pretendentes de Penélope, né? E precisava de um homem ali naquela história para poder colocar um certo limite em todos aqueles homens que invadiram o castelo e estavam exigindo que Penélope escolhesse um deles para ser o rei, porque Ítaca não poderia ficar sem rei. E aí esse Telêmaco, ele cresceu sem pai, né? E isso dentro da tríade base que a psicanálise estuda, isso é muito grave, né? Uma criança crescer sem a imagem, sem a grande figura do pai. Então, só que ele tinha uma coisa muito forte, que é também, que a gente estuda na psicanálise, que é o simbólico do pai dentro dele. Ele não era filho de qualquer pessoa, ele era filho de Ulisses, o grande guerreiro de Ítaca, o rei de Ítaca, o grande guerreiro da Guerra de Troia, que fez toda a diferença na Guerra de Troia, né? E saiu de lá vitorioso. Não teriam vencido a guerra se não fosse Aquiles e Ulisses. E aí, esse pai ele estava internalizado dentro dele, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, falar sobre alienação parental, né? Quando a gente tem alguém que vai denegrir a imagem do pai ou da mãe, isso pode causar danos muito destrutivos para a criança, né? Porque a criança ela precisa crescer pelo menos com aquela simbologia de quem é o pai e de quem é a mãe. Então assim, você pode não saber quem é seu pai, mas se você tiver um porta-retrato
com a imagem do seu pai, por exemplo, um pai que morreu, né? Então tem as fotos do pai, tem a construção psíquica daquele pai. Olha, seu pai era uma pessoa assim, seu pai era uma pessoa assado, seu pai se fazia presente não sei como. Isso é muito importante para a criança, não só o pai, como a figura da mãe também, tanto a maternagem quanto a paternagem. Então, Telêmaco, ele tinha essa coisa de saber exatamente quem era o pai dele, porque o pai dele era uma história, né? O pai dele era a história contada, né? Por anos e anos as pessoas estavam ali falando sobre o pai dele. Então, a figura do pai foi muito bem construída psiquicamente para ele, né? Quando Ulisses chega a Ítaca, ele encontra um filho que ele deixou com 23 anos. Então é completamente diferente e eu queria muito saber sobre a relação desses dois depois disso. Existia também o peso de ser o filho de Ulisses, né? Existia uma cobrança, toda uma cobrança em cima disso, né? Então eu acho que, assim, para a gente ilustrar, vamos pensar nas figuras nas figuras famosas que a gente tem, tipo Maria Rita, filha de Elis Regina. Existe um peso para isso. E talvez não tivesse se ela não fosse se enveredar pelo caminho da música, mas ela resolveu, né, seguir a carreira musical, assim, de cantora, de intérprete, né, como a mãe. E eu acho que existe um peso sobre isso, né? Ela poderia falar, deve ter alguma entrevista ela falando sobre isso, mas com certeza tem. E eu acho que ela representa lindamente a mãe dela. Eu acho, inclusive, que as vozes parecem bastante, né? Elis foi um ícone na música, assim. Ser filha de Elis não deve ser fácil, né? E assim, as Fernandas, né? Montenegro, Fernanda Torres. Então, assim, ser filho de Ulisses não era fácil, né? E quando o pai chega, né, em Ítaca, chega o herói. Chega o herói para ele, para o filho, né? Aquele que ele escutou falar durante muito tempo. E o que acontece na nossa adolescência, né? A gente tem nossos pais como herói, às vezes um pai ou uma mãe, às vezes os dois, né? Como aqueles salvadores da pátria, a gente tem. E quando chega na adolescência, começa a nossa rebeldia, porque a gente começa a ver que o pai e a mãe, eles não são tão heróis assim, que eles não são tão perfeitos assim, que eles não são tão lindos assim. E aí começam os atritos, né? Começam os conflitos entre os pais e os filhos. Então é a queda do herói. É o que acontece quando Ulisses volta para casa. Eu acredito que vai chegar aquele herói e com certeza esse herói deve cair de alguma maneira, porque você conviver, você vai ver que ele tem pelo menos um pé torto, né? Então é mais ou menos isso. A volta de Ulisses simboliza para aquele filho mesmo, eu acredito que é a queda do herói. O herói está se materializando ali na frente dele. Tem uma vez eu vi uma entrevista com a com a Maria Bethânia. Ou foi a Adriana Calcanhoto? Acho que foi Maria Bethânia. E aí ela estava falando que ela escutou a Adriana Calcanhoto falar em uma entrevista ou um show, não sei, que ela era muito fã da Maria Bethânia, que ela era apaixonada pela Maria Bethânia e que não, aí tá. Aí depois a Maria Bethânia pediu que a produção dela conseguisse ter o contato da Adriana Calcanhoto, queria falar com ela, ligou várias vezes e não foi atendida. E a Adriana Calcanhoto falou assim, gente, ela é um mito para mim. Eu não quero conviver com ela. Eu não quero conviver com ela, porque com certeza o mito vai cair, assim. A convivência vai trazer a pessoa real para você. Né? Então você bota a pessoa no pedestal e aí tem todo aquele processo de... Ai, gente, desculpa, mas a alergia hoje está atacada. Então tem todo aquele processo de você colocar a pessoa no pedestal, você idealizar, tipo assim, não vou conviver, não convive mesmo não, porque convivendo você vai descobrir os percalços do caminho, né?
Então, essa história do Telêmaco é a busca do pai, né? Ele teve um pai herói, assim, e de repente esse herói se materializa na frente dele. De repente, alguém escreveu sobre isso e a gente pode ver. Se eu achar, eu trago para vocês. Então, ele tinha a imagem do pai toda criada por Penélope pelas pessoas que viviam naquele reino, né? Então, tem aqui uma poesia de Ítaca, mas eu não vou. Talvez eu publique lá no feed para vocês, mas eu não vou ler porque fica cansativo na live. Mas existem várias poesias de Ítaca e essa é de 1863, né, de um poeta grego. E aí Ulisses chegou lá em Circe. Circe era aquela que ludibriava os homens, seduzia os homens e depois transformava ele em porcos, né? Eles em porcos. E aí Hermes deu uma erva para Ulisses e falou assim: olha, com essa erva você não vai se deixar seduzir por Circe. E aí ele chegou lá, Circe tentava seduzir ele, não conseguia. E ele falou assim: eu posso ficar aqui com você se você libertar meus homens, né? Você fazer a magia ao contrário, fazer eles virarem homens, né? E assim foi, ele ficou um ano lá com Circe e tal, mas Circe traz essa questão da sedução, sabe? Da manipulação. Já falei em uma live aqui sobre amor e paixão, e a paixão é um pouco isso, né? A paixão é sedução. Então, para a gente ir mais fundo, para a gente não casar na época da paixão, porque a gente não sabe ainda quem é aquele outro, né? Então, a sedução, ela engloba muitas coisas, inclusive não só a paixão amorosa, mas também a gente não se deixar seduzir por coisas, né? Sempre ir mais fundo, sempre ir além, sempre procurar ver o que é que está por trás. Porque se era isso, assim, sabe? Era essa sedução e eles ficavam completamente enlouquecidos, mas depois vinha a parte ruim da história, né? Então, ela traz essa reflexão para a gente cuidar com que você se deixa seduzir, né? E assim, Ulisses ficou um ano lá com ela e ela ajudou que ele fosse ao mundo de Hades, né, que é a parte de Tirese lá, para poder conseguir. Gente, eu já esqueci de novo o que é que Tirese ia dar para Ulisses. Que horror. Então, Tirese ia conseguir. Eu sei que ela falou até para ele o negócio da vaca, você não pode comer a vaca na época do sol, uma coisa assim. Só um minutinho. A chave para se livrar da ira de Poseidon, porque Poseidon estava trazendo vários entraves para Ulisses, ele estava trazendo maremoto, ele levou Ulisses ao mundo de Circe, a todas as coisas lá, porque ele tinha feito aquilo com Cíclope, com o filho dele, né? Então ele despertou a ira de Poseidon e ganhou um deus como inimigo. Só isso, por causa da vaidade dele. E aí ele desceu ao mundo de Hades. O que é essa descida ao mundo de Hades? A descida ao mundo de Hades é a descida ao nosso mundo inconsciente, ao nosso mundo sombrio, aquele que a gente não consegue enxergar. E quem desce ao mundo de Hades não consegue voltar, né? Para a mitologia, Hades era o mundo dos mortos, assim, era o final da linha, e quem entrasse ali não ia conseguir ter o retorno. E ele conseguiu, ele foi descer ao mundo de Hades, ele conseguiu sair de lá, conseguiu voltar. Mas foi o momento em que Ulisses sentiu mais medo de tudo que ele passou. Foi essa descida ao mundo de Hades. Porque esse mergulho no nosso mundo interno, ele causa esse medo, né? Essa resistência. Como vai ser entrar nesse mundo sombrio? Como vai ser isso de
de lidar com os meus monstros internos, né? De lidar com a minha sombra. Como vai se entrar nesse mundo desconhecido? O ser humano tem muito medo do desconhecido. Muitas pessoas têm resistência a fazer terapia. Muitas pessoas têm muito medo do que podem encontrar, do que podem achar por lá. E é isso, fazer terapia é esse mergulho no seu inconsciente, é um mergulho no mundo de Hades, mergulho em símbolos e coisas que você não sabe o que vai despertar em você. Então foi o medo maior de Ulisses, assim, foi esse. E ele conseguiu entrar e conseguiu sair. Essa Odisseia de Ulisses, ela simboliza para a gente muito os nossos processos de transformações. Né? Então, é quando a gente lida com a nossa vaidade, é quando a gente tem que ser inteligente, tem que ser diplomático, tem que ser astucioso. É quando a gente tem que enfrentar nossos medos, que a gente tem que enfrentar o sedutor, o envolvente. Né? Então, é essa a Odisseia, é esse o processo, né? que a gente passa diariamente. Às vezes a Odisseia pode ser de um dia, às vezes a Odisseia são anos, são processos de transformações internos em que a gente se submete muitas vezes e é uma verdadeira Odisseia. Boa noite, Elisângela. E temos mais uma parte, que é a parte em que ele chega na Ilha das Ninfomaníacas, né? Então ele foi escravizado lá pelas ninfomaníacas, né? Então essa ilha eu acho que simboliza muito os nossos vícios, né? Os nossos vícios que nos escravizam. E ele não estava preso, mas era uma prisão psicológica, sabe? Aquela coisa que você não consegue se desvencilhar, que você não consegue se libertar. Então, assim, essa parte da ilha, ele já está assim, bem esgotado. Assim. Tem muitas coisas que a gente passa, converso com meus pacientes sobre isso, e que são uma verdadeira escravidão. Por exemplo, processo de aceitação. Sempre falo isso para eles, né? Você está representando um personagem um tempo inteiro, um dia inteiro, para você conseguir aprovação alheia, para que você seja bem visto, para que você seja aceito, para que você seja abraçado e acolhido, né? É uma escravidão. E toda escravidão ela é cansativa, né? Se você tem um vício e uma droga, aquilo é cansativo. Aquilo é uma escravidão. Você está preso a alguma coisa, assim, a um vício. Seja ele um videogame, seja ele nada contra o videogame, sou super a favor, desde que não te escravize. Seja uma droga, seja uma bebida, seja aceitação alheia, né? Então existem vários processos de escravidão e ali Ulisses, quando ele está nessa ilha, ele simboliza para a gente os nossos processos de escravidão. E a gente está cansado, escravidão esgota, cansa, sabe? Eu, por exemplo, passei um tempo, eu não fui criada assim, tomando café. Não fazia parte da... Minha mãe achava que não fazia bem, embora ela tomasse muito, mas para criança não dava, né? E aí eu comecei a tomar café já adulto e tal. E aí teve um dia, eu tava tomando cafezinho, não sei o que, todo dia, tinha a hora do cafezinho no trabalho. Teve um dia que eu falei, não, eu não quero tomar café, hoje eu vou tomar tal coisa. E aí eu senti uma dor de cabeça fenomenal. E aí eu falei, o quê? Esse ser inanimado aqui, essa coisa sem vida aqui, vai me comandar, vai dizer o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Gente, se eu não tô com vontade de tomar café, eu não vou tomar café. Se ele me dá dor de cabeça porque eu não tomo café, porque eu não tô tomando ele, então ele está me escravizando, né? Então essa parte de Ulisses na ilha justamente são as coisas que nos escravizam. Todos nós temos coisas que nos escravizam. E a gente tem que estar muito atento a elas, né? Então eu preferi abdicar do café, porque inclusive eu falo para minha filha assim, se for uma coisa que vai te dominar e que você não vai ter poder de decisão sobre aquele ser, né? Seja inanimado ou não, então é melhor que você nem comece, né? Então assim, é cigarro, é bebida, é café, seja lá o que for.
Então é esse processo, a gente tem que estar atento às coisas que nos escravizam. E esse foi a última parte de Ulisses, né? E para ele chegar em Ítaca, ele tinha uma jangadinha, ele tinha um pouco de pão, um pouco de vinho, e ele falou, não vou conseguir, mas a ninfa falou, não, Zeus vai te auxiliar nesse processo, né? Principalmente por causa de Poseidon, né? Ele tá preocupado com isso, uma jangada, ele no meio do mar, na casa de Poseidon. E aí Zeus conseguiu realmente fazer com que ele chegasse em Ítaca. Então, às vezes, a gente está muito cansado, porque a gente passou pela escravidão, a gente passou pelos nossos medos, isso é a Odisseia, tá? A gente passou pelas nossas vaidades, a gente passou pelas nossas seduções, a gente passou pela nossa astúcia, a nossa grande inteligência, a nossa diplomacia, é cansativo ser diplomata. E aí, chegando no final, a gente só tem uma jangadinha para chegar lá, mas assim, confia em Zeus, em Deus, em Buda, seja lá qual for a sua fé, mas tenha uma fé, tenha uma coisa para se agarrar, isso é muito importante. Não importa o que seja, né? Seja a vida, o universo, qualquer coisa, que você vai chegar a Ítaca. E voltando a Ítaca, Ítaca é o nosso lugar de paz, Ítaca é o nosso lugar de aconchego, de acolhimento, é a nossa casa, é onde a gente pode ser a gente mesmo. Ulisses tirou as armaduras em Ítaca, acabou a guerra, acabou aquela volta árdua para casa, né? Então ele podia estar ali entre os seus, ele podia ser ele mesmo, ele podia tomar posse do seu lugar. Você está aqui porque você tem um lugar no mundo. Ocupe o seu lugar. Você tem uma missão de vida. Ninguém está aqui a passeio, eu falo isso sempre, tá? Então não fique em casa no aconchego, não. Vai ter um momento que você vai estar em Ítaca, no seu aconchego, na sua paz, mas tem um tempo da luta também. Então não se acomode, pega sua armadura e segue seu rumo. E aí é isso que a Odisseia tem para trazer para a gente, é isso que a mitologia sempre reflete todos os nossos processos, todas como uma história que foi contada há milênios e a gente está aqui repetindo até hoje, sei lá quanto tempo tem que essas histórias da mitologia existem, e eu já trouxe para vocês as deusas, já trouxe os deuses, eu acho que eu não trouxe os deuses não, mas um dia eu vou trazer. Vou trazer os deuses para vocês e vou trazer a Ilíada, que é a guerra de Troia também. Eu trouxe a Odisseia antes da Ilíada, que eu já dei muitas palestras sobre a Ilíada, e não, deixa eu falar um pouquinho da Odisseia, né? Porque senão vai enjoar. Nunca fiz live sobre a Ilíada, na verdade as palestras foram presenciais, já fiz live sobre a Odisseia também, live não, já fiz palestras sobre a Odisseia. E aí é isso, a mitologia é isso, tudo que você pegar de história mitológica, leia assim com amor e entrega, que você com certeza vai tirar várias análises. Assim, o que eu trouxe para vocês hoje são minhas análises, né? Eu queria que vocês trouxessem de vocês, né? Que vocês pegassem uma história da mitologia e falassem, olha, me encontra, esse aqui sou eu passei por isso, eu passei por esse processo. E aí tem muito a aprender com tudo isso. E até a gente entender que nosso problema não é maior que o de ninguém, nem menor que o de ninguém, é o nosso problema. E que tá todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo, cada um vai passar por seus processos de uma maneira diferente. Como a gente pega uma história da mitologia, cada um lê e enxerga de uma maneira diferente. E tudo depende do nosso olhar, tudo depende da nossa vivência. E aí é isso, autoconhecimento, autoanálise, é a mensagem que eu trago para vocês em todas as lives, né? Tudo que eu trago para vocês está voltado a isso. E eu acho que isso é muito rico, isso ajuda com que a gente encontre o nosso lugar no mundo, ajuda a gente a lidar com os personagens da nossa vida, ajuda a gente a enfrentar nossos problemas, porque quando sabemos quem somos, a gente sabe até quais armas nós temos para poder passar por tudo, né? E ninguém vai poder apontar para você e dizer que você é uma coisa que você não é. Cristina, aconteceu exatamente comigo o cigarro. Ah, muito bem, libertou-se do cigarro, muito interessante. Então é isso, gente. Alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Se quiserem, estou à disposição.
Elisângela, essa é a minha luta todos os dias, lutando contra esses medos que a ansiedade desenvolveu em mim. Sim, ansiedade, Elisângela, é um processo natural no ser humano, né? Todos nós somos ansiosos, todos nós temos os nossos processos ansiosos. Algumas pessoas lidam melhor, algumas pessoas lidam pior com isso, né? E quando a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade, quando a gente não negligencia ela, quando a gente não bota ela para embaixo do tapete, a gente consegue sim ter um equilíbrio em relação a isso. Mas se a gente negligenciar, se a gente colocar ela embaixo do tapete, se a gente não tratar, né? A gente começa com uma pequena mania, ou a gente começa com uma pequena falta de ar, ou a gente começa com taquicardia quando vai enfrentar determinada coisa, isso ou aquilo, e a gente não vai tratar isso, a gente consegue dimensioná-la. Ela vai crescendo até ela virar um monstro e conseguir nos abocanhar. Então a gente não pode deixar que a ansiedade seja, que ela cresça assim, né? Tem que ser tratada sim. Procure tratar a ansiedade para que ela não te engula. Os medos é um sintoma de ansiedade. Inclusive tem live falando sobre ansiedade. Aqui no Instagram fica difícil de você encontrar. Mas você pode ir no YouTube, o Poder da Autoanálise, e você vai encontrar um vídeo lá, que é uma live, tem uma playlist de lives, e você vai encontrar de ansiedade. Tem várias coisas que podem te ajudar. Só isso, gente. Mais alguma coisa? Agradeço imensamente a presença de vocês. Agradeço vocês estarem aqui todas as quartas para me escutar, para dividir essa questão toda do autoconhecimento, da autoanálise, que é muito importante nos nossos processos. Um beijo imenso para vocês, bom restinho de semana, bom finalzinho de feriado. Isso, Cristina, a terapia ajuda muito, com certeza. Por nada, Elisângela, eu que agradeço. Agradeço a você e agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Beijo grande e até a próxima quarta.